Se você entrar nesse vestido, eu me caso com você. O milionário árabe gargalhou alto, apontando para a empregada. O salão inteiro explodiu em risadas. Ele não sabia que estava provocando a pessoa errada. O salão de eventos do Hotel Império Dourado brilhava como um conto de fadas, saído das páginas de uma revista de luxo. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, refletindo luz sobre o mármore italiano que cobria cada centímetro do chão. Era o tipo de lugar onde cada detalhe custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano inteiro. Yasmin Almeida segurava a bandeja prateada com tanto cuidado que seus dedos ficavam brancos de tanta pressão. Ela havia aprendido que no mundo dos ricos, um único copo derramado podia custar seu emprego e ela não podia perder esse emprego. Não agora. Quando sua filha Isabela dependia dela para absolutamente tudo. Cuidado onde pisa. A voz áspera da supervisora Helena cortou o ar. Essas pessoas aqui pagam mais pela entrada dessa festa do que você ganha em 6 meses. Yasmin apenas assentiu, abaixando a cabeça enquanto seguia em direção ao grupo de convidados que gesticulava animadamente perto do palco central. Seu uniforme simples contrastava violentamente com os vestidos de grife e os ternos impecáveis ao seu redor. Ela era praticamente invisível, apenas mais uma sombra servindo champanhe para pessoas que nunca olhariam em sua direção. Mas essa noite seria diferente. Essa noite ela seria vista e desejaria com toda a sua alma ter permanecido invisível. Se você já se sentiu invisível no meio da multidão, se já foi julgado pela aparência antes de mostrarem quem você realmente é, deixa seu like agora. A história de Yasmin é para você e precisa ser compartilhada com quem também precisa ouvir isso. Omar Al-Mansur dominava o centro do salão como se fosse o dono de tudo e de todos. E tecnicamente ele era. O empresário árabe havia alugado o salão inteiro para celebrar o lançamento de sua nova marca de joias de luxo. Com apenas 30 e poucos anos, ele já havia construído um império que se estendia por 3 continentes. Dinheiro nunca havia sido problema para Omar. Respeito pelos outros, no entanto, era algo que nunca havia aprendido. Meus amigos, ele anunciou em voz alta, erguendo uma taça de champanhe que valia mais que um carro popular. Hoje celebramos não apenas o sucesso, mas a beleza, a elegância, a perfeição. Ao seu redor, dezenas de pessoas aplaudiram entusiasticamente. Lívia Rodrigues, sua namorada da vez, ria alto demais de cada palavra que ele dizia. Era uma mulher linda, coberta de joias caríssimas, mas com um olhar calculista que revelava que ela estava ali apenas pelo dinheiro. Ela se pendurava no braço de Omar como se ele fosse um troféu. E para ela era exatamente isso. E falando em perfeição, Omar continuou caminhando até um manequim coberto por um tecido dourado. Quero apresentar a joia da coroa da nossa nova coleção. Com um movimento dramático, ele puxou o tecido, revelando o vestido mais deslumbrante que Yasmin já havia visto em toda a sua vida. Era vermelho como sangue, com bordados em ouro que formavam padrões árabes intrincados. O tecido parecia líquido, fluindo como água sobre o manequim. Pedras preciosas decoravam o decote em um colar que parecia ter sido roubado de alguma rainha antiga. Este vestido, Omar declarou, sua voz ecoando pelo salão, vale mais de 2 milhões de reais. Foi criado exclusivamente para mulheres que entendem o que significa ser verdadeiramente elegante. Mulheres de classe, de refinamento, de valor. Os convidados se aproximaram, admirando cada detalhe. Yasmin, ainda segurando sua bandeja, tentou se afastar discretamente, mas seu carrinho de serviço esbarrou acidentalmente em uma coluna decorativa, fazendo um barulho que ecoou pelo salão como um trovão. Silêncio absoluto.
Todos se viraram para olhar para ela. Yasmin sentiu seu rosto queimar de vergonha, enquanto dezenas de pares de olhos a julgavam em silêncio. Ela queria desaparecer, afundar no chão de mármore e nunca mais ser vista. "Ah!" Omar exclamou, seus olhos brilhando com uma diversão cruel. "Parece que temos uma plateia entusiasmada até entre a equipe de serviço." Risadas nervosas ecoaram pelo salão. Yasmin murmurou um pedido de desculpas e tentou se afastar, mas Omar já estava caminhando em sua direção com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Espera aí", ele disse, gesticulando para que ela parasse. "Você gostou do vestido?" Yasmin não sabia o que dizer. Ela podia sentir todas as pessoas olhando, esperando por sua resposta. Câmeras de celular já estavam sendo erguidas, capturando cada segundo. "É muito bonito, senhor." Ela conseguiu sussurrar. "Muito bonito." Omar riu alto. "Meus amigos, ela acha que um vestido de 2 milhões é muito bonito. Que descrição poética." Mais risadas. Lívia se aproximou, entrelaçando seu braço no de Omar, examinando Yasmin de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Seus olhos percorreram o uniforme simples, os sapatos gastos, as mãos calejadas de tanto trabalhar. "Omar, amor, deixa a moça trabalhar", ela disse com falsa compaixão, sua voz pingando veneno disfarçado de doçura. "Essas pessoas não estão acostumadas com coisas finas." Para ela, isso deve parecer coisa de outro planeta. "Tem razão, querida", Omar concordou, mas seus olhos ainda estavam fixos em Yasmin, com aquela expressão perigosa de alguém que estava prestes a fazer algo terrível apenas porque podia. "Mas sabe de uma coisa? Estou curioso agora." Ele soltou o braço de Lívia e caminhou até o manequim, passando a mão pelo vestido vermelho com reverência exagerada. Este vestido foi criado para mulheres excepcionais. Mulheres que possuem não apenas beleza, mas classe, educação, refinamento. Yasmin tentou dar um passo para trás. Mas Omar já estava se virando para ela novamente, apontando o dedo em sua direção de forma teatral. "Sabe o que seria divertido?" Ele anunciou para todos ouvirem, sua voz carregada de malícia. "Quero fazer uma aposta que vai animar essa festa. Omar, o que você está tramando?" Eduardo Silva, seu sócio de negócios, perguntou com um sorriso intrigado. "Uma aposta simples", Omar declarou, voltando-se para Yasmin com aquele brilho cruel nos olhos. "Se essa moça aqui conseguir entrar nesse vestido e ficar elegante nele, eu me caso com ela." O salão explodiu em gargalhadas. Era a piada mais absurda que já haviam escutado. Omar Al-Mansur, um dos solteiros mais cobiçados do país, casando com uma empregada. Era hilariante. Celulares capturavam cada segundo, já imaginando as curtidas que esses vídeos receberiam nas redes sociais. Yasmin sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela conhecia a humilhação. Havia sido humilhada quando perdeu o emprego na universidade, onde trabalhava como pesquisadora, quando os colegas a acusaram de roubar descobertas que eram dela, quando teve que aceitar qualquer trabalho para alimentar sua filha. Mas isso era diferente. Isso era crueldade pública pura, registrada para a eternidade. "O que me diz?" Omar perguntou, se aproximando dela com aquele sorriso arrogante. "Quer tentar? Quer ver se consegue transformar Cinderela em princesa?" "Senhor, eu preciso trabalhar", Yasmin conseguiu dizer, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. "Trabalhar?" Ele riu, fazendo gestos largos para a plateia. "Querida, estou te oferecendo a chance da sua vida. Experimente o vestido. Se ficar bem, você se casa com um milionário. Seus problemas estariam resolvidos para sempre." Omar. Para com isso, Eduardo tentou intervir, claramente desconfortável com a direção que as coisas estavam tomando. "Você está exagerando."
exagerando? Estou sendo generoso, Omar retrucou ainda focado em Yasmin. Olha para ela, Eduardo. Você realmente acha que esse vestido foi feito para alguém assim? Para alguém que provavelmente nunca pisou em uma loja decente na vida? As palavras cortavam como lâminas afiadas. Yasmin sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não aqui. Não na frente dessas pessoas que a viam como menos do que humana. Não na frente das câmeras que transformariam suas lágrimas em entretenimento. Sabe de uma coisa? Lívia se juntou à humilhação, circulando Yasmin como um predador examinando sua presa. Seria engraçado ver ela tentar. Aposto que o vestido nem passa da cintura. As risadas ficaram mais altas. Pessoas começaram a fazer apostas entre si sobre o quanto o vestido entraria. R$ 2.000 que não passa do quadril. 5.000 que ela rasga o vestido tentando. Era uma competição de crueldade e Yasmin estava no centro. Algo dentro dela se quebrou naquele momento. Não era a humilhação que a quebrou. Ela havia sobrevivido a isso antes. Era a injustiça. A injustiça de ser julgada, diminuída, ridicularizada por pessoas que não sabiam nada sobre ela, sobre suas lutas, sobre quem ela realmente era. Tudo bem, Yasmin disse de repente, sua voz cortando o barulho das risadas. Silêncio imediato. Omar piscou surpreso. O quê? Eu visto o vestido, ela repetiu, mais firme agora. Se o senhor está tão confiante de que não vai servir, então vamos descobrir, mas com uma condição. Omar riu, claramente divertido. E qual seria essa condição? Se o vestido servir perfeitamente em mim, Yasmin disse, olhando diretamente nos olhos dele sem piscar. Você cumpre sua palavra. Casa comigo, na frente de todos. O salão ficou ainda mais silencioso. Era impossível que ela estivesse falando sério. Yasmin. Uma voz conhecida chamou. Teresa, a gerente de eventos que sempre havia sido gentil com ela, aproximou-se rapidamente. Você não precisa fazer isso. Querida, não deixe essas pessoas te pressionarem. Eu sei. Teresa, Yasmin respondeu calmamente. Mas eu quero fazer isso. Quero que todos vejam. Omar estava claramente chocado, mas também intrigado. Seu ego não permitia que ele recuasse agora. Não na frente de todos aqueles convidados, não com as câmeras gravando. Muito bem, ele disse lentamente. Se o vestido servir perfeitamente em você e você ficar elegante nele, eu caso. Mas quando não servir, quando você ficar ridícula nele, você vai embora daqui e nunca mais volta. E esse vídeo vai ser compartilhado em todo lugar. Todo mundo vai saber que você tentou e falhou miseravelmente. Aceito, Yasmin disse sem hesitação. Omar gesticulou para duas assistentes. Levem ela para se trocar. E certifiquem-se de gravar tudo. Quero documentar cada segundo dessa humilhação. Yasmin seguiu as assistentes até um camarim privado nos fundos do salão. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de raiva, de determinação, de algo que ela não conseguia nomear completamente. Uma das assistentes, uma mulher mais velha de olhos gentis, tocou seu braço suavemente. Querida, você tem certeza disso? Aquele homem é cruel. Ele vai fazer você de piada. Eu já sou piada para ele. Yasmin respondeu. Mas ele não sabe quem eu realmente sou. Ninguém aqui sabe. A assistente assentiu lentamente e começou a ajudá-la. O vestido era ainda mais deslumbrante de perto. Cada detalhe era uma obra de arte. Os bordados dourados formavam desenhos de flores do deserto, cada pétala cuidadosamente costurada à mão. As pedras preciosas capturavam a luz de um jeito que parecia mágico. Quando Yasmin tocou o tecido, ele era suave como seda, mas com peso e presença. Era um vestido feito para ser notado, para comandar a atenção, para transformar quem o vestisse.
A assistente começou a ajudá-la a entrar no vestido, esperando resistência. Mas não houve nenhuma. O vestido deslizou sobre o corpo de Yasmin como se tivesse sido feito para ela. O zíper subiu suavemente, sem esforço. O tecido abraçou suas curvas perfeitamente, não apertado nem folgado, apenas perfeito. A assistente deu um passo para trás, boquiaberta. Meu Deus! Ela sussurrou. É como se tivesse sido criado para você. Yasmin olhou para o espelho e por um momento não reconheceu a mulher olhando de volta. O vestido transformava completamente sua silhueta. Ela parecia uma rainha, uma deusa, alguém que pertencia a palácios e não a cozinhas. A outra assistente, mais jovem, estava gravando tudo no celular conforme instruído por Omar. Mas suas mãos tremiam e havia lágrimas em seus olhos. Isso vai mudar tudo, ela murmurou. Todos lá fora esperam ver você humilhada, mas isso vai destruir eles. Não é sobre eles. Yasmin disse calmamente, enquanto a assistente mais velha ajustava os últimos detalhes. É sobre eu mesma. É sobre provar para mim mesma que eu mereço estar em qualquer espaço, vestir qualquer coisa, ser vista como igual. As assistentes fizeram sua maquiagem e cabelo rapidamente. Nada exagerado, apenas o suficiente para realçar suas feições naturais. Quando terminaram, até elas estavam impressionadas com o resultado. Está pronta? A assistente mais velha perguntou gentilmente. Estou, Yasmin respondeu. Não para casar com ele. Estou pronta para provar um ponto. Quando as portas do camarim se abriram e Yasmin começou a caminhar de volta para o salão principal, o barulho das conversas cessou gradualmente. Primeiro, as pessoas mais próximas pararam de falar, boquiabertas. Depois, um silêncio foi se espalhando como ondas, até que o salão inteiro estava em silêncio absoluto. Yasmin caminhava devagar, mantendo a cabeça erguida, os ombros para trás. Cada passo era firme, confiante. O vestido fluía ao seu redor como algo vivo, capturando a luz dos lustres e brilhando como fogo líquido. Omar havia estado conversando com Eduardo, rindo de alguma piada particular, quando o silêncio o fez olhar para cima. Sua expressão mudou instantaneamente. A cor drenava de seu rosto. Seu copo de champanhe escorregou de seus dedos, despedaçando-se no chão de mármore. Ele não conseguia falar, não conseguia respirar. Lívia, que estava ao seu lado, teve uma reação ainda mais dramática. Seu rosto contorceu de raiva e inveja tão intensas que era quase cômico. Como? Ela sibilou entre dentes cerrados. Como isso é possível? Yasmin continuou caminhando até estar no centro do salão, exatamente onde havia sido humilhada minutos antes. Agora, porém, todos os olhares eram diferentes. Não eram de desprezo ou diversão cruel. Eram de choque, admiração, alguns até de vergonha. As câmeras que haviam capturado sua humilhação agora estavam capturando algo completamente diferente. Uma transformação, uma vingança silenciosa, uma lição. Eduardo foi o primeiro a se recuperar do choque. Ele começou a aplaudir lentamente. Outros se juntaram, hesitantes no início, depois mais entusiasticamente. Logo, o salão inteiro estava aplaudindo, mas Yasmin não desviou os olhos de Omar. Ele ainda estava parado, paralisado, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma ou um milagre. Seu cérebro parecia incapaz de processar o que estava acontecendo. Isso não era como deveria ser. Ela deveria estar humilhada, em lágrimas, derrotada. Em vez disso, ela estava ali como uma visão, mais linda que qualquer mulher que ele já havia visto. Bem, Yasmin disse calmamente, sua voz cortando os aplausos. O vestido serviu perfeitamente, e pelo seu próprio padrão, Omar, acredito que eu ficou bem elegante nele. Omar tentou falar, mas apenas sons incoerentes saíram.
Sua mente estava correndo, procurando uma saída, uma maneira de reverter isso, mas não havia nenhuma. Ele havia feito a aposta na frente de centenas de pessoas. Tudo estava gravado. Não havia volta. Isso é impossível. Ele finalmente conseguiu balbuciar. Como? Como o quê? Yasmin perguntou, dando um passo mais perto. Como o vestido serviu? Como eu não fui humilhada como você esperava? Como eu não correspondi à imagem diminuída que você tinha de mim? Omar. Eduardo se aproximou, colocando uma mão no ombro do amigo. Você fez uma aposta. O vestido serviu. Ela ficou mais que elegante. Você sabe o que precisa fazer. Não, Lívia interrompeu, sua voz aguda e desesperada. Isso é ridículo. Foi apenas uma piada. Ninguém realmente esperava que ele fosse cumprir. Foi uma piada. Yasmin concordou, e o fogo em sua voz fez várias pessoas recuarem. Uma piada cruel às custas de alguém que você considerava inferior. Mas eu aceitei suas condições. Vesti o vestido. Agora você precisa cumprir sua palavra, ou admitir na frente de todos aqui que você é não apenas cruel, mas também desonesto, um covarde que faz apostas que não pretende honrar. A palavra covarde ecoou pelo salão como um tiro. Em círculos de negócios, em círculos árabes especialmente, ser chamado de covarde publicamente era uma das piores ofensas possíveis. Omar sabia disso. Todos ali sabiam disso. Se você já viu alguém poderoso sendo confrontado com as próprias palavras, se já sentiu aquela satisfação de ver justiça sendo feita, esse é o momento. Comenta aqui embaixo, contando alguma vez que você viu alguém arrogante sendo humilhado pela própria arrogância. E se está torcendo pela Yasmin tanto quanto eu, compartilha essa história. As câmeras estavam focadas completamente em Omar agora. Cada segundo de sua indecisão estava sendo gravado. Ele podia ver os números em sua cabeça. Milhões de visualizações, comentários infinitos, memes, sua reputação sendo destruída. Tudo porque ele havia sido cruel com a pessoa errada. Ele começou, sua voz rachada. Eu cumpro minha palavra. O salão explodiu em comoção. Pessoas gritando. Algumas de choque, outras de aprovação. Lívia soltou um grito agudo de raiva e saiu pisando duro, seus saltos estalando no mármore como tiros. Eduardo sorria amplamente, claramente impressionado. Teresa, a gerente, estava chorando de alegria. Mas Yasmin não sorriu, não pareceu triunfante. Em vez disso, ela levantou a mão pedindo silêncio. Gradualmente, as vozes diminuíram. Eu não quero seu casamento, ela disse claramente. Omar piscou confuso. O quê? Eu não quero casar com você, Omar Al-Mansur. Ela repetiu. Eu não quero seu dinheiro, seu sobrenome ou sua vida. Você realmente acha que depois de tudo que aconteceu aqui hoje, eu iria querer alguma dessas coisas? Então por quê? Omar perguntou genuinamente confuso. Por que você fez isso? Para provar um ponto, Yasmin respondeu. Para mostrar a você e a todos aqui que suas suposições sobre as pessoas baseadas em aparência, em classe social, em empregos, são completamente infundadas. Vocês olharam para mim e viram uma empregada, alguém inferior, alguém para ser ridicularizada, mas você não sabe nada sobre mim. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Meu nome é Yasmin Almeida. Tenho um PhD em Química Orgânica pela Universidade Federal. Passei 8 anos pesquisando compostos anticancerígenos que poderiam salvar milhões de vidas. Publiquei dezenas de artigos em periódicos internacionais. Fui indicada para prêmios de excelência científica. Murmúrios de choque percorreram o salão. Pessoas trocavam olhares desconfortáveis. Mas há 2 anos, Yasmin continuou, sua voz ficando mais dura. Meu trabalho foi roubado por um colega que tinha mais conexões que eu. Ele apresentou minha pesquisa como dele, e quando eu o confrontei, ele me acusou de roubar dele. Sem recursos para lutar legalmente, sem apoio institucional.
Eu perdi tudo. Perdi meu emprego, minha carreira, minha reputação. De repente, ninguém queria me contratar. Não porque eu não era qualificada, mas porque rumores se espalham mais rápido que a verdade. Então sim, ela disse olhando diretamente para Omar. Eu trabalho como empregada, porque preciso alimentar minha filha, porque tenho contas para pagar, porque o sistema me falhou e eu não tinha escolha. Mas isso não me torna menos valiosa como ser humano, não me torna menos inteligente, menos digna, menos merecedora de respeito. O silêncio no salão agora era diferente. Era pesado, desconfortável. Pessoas não conseguiam olhar para Yasmin diretamente, envergonhadas de suas risadas anteriores, de seus julgamentos rápidos. E você, Omar, ela continuou, pensou que seria engraçado me humilhar. Pensou que eu era alguém que você podia usar como entretenimento porque eu servia bebidas enquanto você as bebia. Mas a verdade é que você é que é pequeno, não em dinheiro ou poder, mas em caráter, em empatia, em humanidade básica. Omar parecia ter sido esbofeteado. Ninguém havia falado com ele assim em toda a sua vida. Eu aceito sua aposta não porque quero casar com você, Yasmin disse, mas porque quero que você e todos aqui lembrem deste momento. Quero que cada vez que vocês olharem para alguém que consideram inferior, lembrem que vocês não sabem nada sobre aquela pessoa. Não sabem suas lutas, suas qualificações, suas histórias. E quero que vocês sintam vergonha, vergonha de terem rido, vergonha de terem gravado, vergonha de terem participado de crueldade pública contra alguém que nunca lhes fez mal. Com isso, ela começou a caminhar em direção às portas do salão. Omar, de repente, saiu de sua paralisia. Espera, ele chamou. Por favor, espera. Yasmin parou, mas não se virou. O que você quer, Omar? O que eu posso fazer para consertar isso? Você não pode. Ela respondeu simplesmente. O dano está feito. A humilhação foi pública e gravada. Vai viver para sempre na internet. Você conseguiu o que queria, sua diversão às minhas custas. Agora, viva com as consequências. Mas eu estava errado, Omar disse. E pela primeira vez havia algo que soava genuíno em sua voz. Completamente, terrivelmente errado. Por favor, me dê uma chance de fazer melhor. Yasmin finalmente se virou. Fazer melhor? Você quer fazer melhor? Então comece fazendo diferente com a próxima pessoa que você julgar inferior. Comece tratando seus funcionários com respeito. Comece reconhecendo que dinheiro não faz de você melhor que ninguém. Comece sendo um ser humano decente. Mas comigo não há conserto. Você me viu como entretenimento, como um objeto para sua diversão cruel. Essa impressão não se apaga com um pedido de desculpas. Ela removeu o vestido vermelho ali mesmo, no meio do salão, revelando seu uniforme simples por baixo. Havia preparado para isso, usando o uniforme sob o vestido. Guardou o vestido cuidadosamente e o colocou em uma cadeira próxima. Seu vestido de 2 milhões não me faz melhor do que eu sou, e eu não usá-lo não me faz pior. Porque valor não vem de fora, vem de dentro, e essa é uma lição que seu dinheiro todo não pôde comprar. Com essas palavras, Yasmin saiu do salão, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Nos dias que se seguiram, os vídeos do que aconteceu naquela noite se espalharam como fogo pela internet. Mas não da maneira que Omar havia imaginado. Não eram vídeos zombando de Yasmin. Eram vídeos admirando sua coragem, sua dignidade, sua resposta perfeita à crueldade. Os comentários eram esmagadoramente de apoio. Essa mulher é uma rainha. A forma como ela o confrontou, incrível. Ele pensou que ia humilhá-la, mas ela virou o jogo completamente. Todo milionário arrogante deveria assistir isso. Cada visualização, cada compartilhamento, cada comentário era uma lição coletiva sobre respeito e dignidade. Mas também havia consequências mais diretas. Na manhã seguinte ao incidente,
Yasmin foi chamada ao escritório da supervisora Helena. Ela esperava ser demitida. Afinal, ela havia causado um escândalo, confrontado um cliente importante, se recusado a seguir as regras não ditas de permanecer invisível e submissa. Yasmin, Helena começou, e sua voz era estranhamente suave. Quero que você saiba que vi os vídeos, todo mundo viu, e quero me desculpar. Yasmin repetiu surpresa. Sim, eu tratei você e tantos outros funcionários como se fossem menos importantes, só porque fazem trabalho de serviço. Não sabia sua história, suas qualificações, mas mesmo que não tivesse um PhD, mesmo que não fosse cientista, você merecia respeito. Todos aqui merecem. Obrigada. Yasmin disse calmamente, eu aceito seu pedido de desculpas. E mais, Helena continuou. A diretoria do hotel teve uma reunião de emergência esta manhã. Querem te oferecer uma posição diferente. Não como empregada, mas como consultora de relações humanas, para ajudar a treinar nossa equipe sobre respeito e dignidade no local de trabalho. Yasmin estava chocada. Eu não sei o que dizer. Você não precisa aceitar. Helena rapidamente acrescentou. Entendo se preferir nunca mais trabalhar conosco depois do que aconteceu. Mas queríamos fazer a oferta. Eu vou pensar sobre isso, Yasmin respondeu. Obrigada. Mas havia outra visita que Yasmin não esperava. 2 dias após o incidente, ela recebeu um pacote entregue em seu pequeno apartamento. Dentro havia uma carta manuscrita em papel de luxo. Cara Yasmin. Começava a carta com caligrafia elegante. Meu nome é Eduardo Silva. Eu estava presente na noite no Hotel Império Dourado. Sou sócio de negócios de Omar há 5 anos e durante esses anos tenho visto muitos lados dele. Mas nunca o havia visto tão cruel quanto naquela noite. Sua resposta foi uma das coisas mais impressionantes que já testemunhei. Mais importante, suas palavras sobre ter seu trabalho roubado ressoaram comigo porque eu também trabalho na indústria farmacêutica. Fiz algumas investigações discretas e encontrei seus artigos publicados. Seu trabalho sobre compostos anticancerígenos é brilhante. Revolucionário, na verdade. Tomei a liberdade de enviar seus artigos para a David Márcia Tavares, diretora de pesquisa da Farmatec, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil. Ela está extremamente interessada em encontrá-la. Encontrei também evidências de que seu colega, Dr. Renato Carvalho, realmente roubou sua pesquisa. Anexei documentação que pode ajudar, se você decidir processar. Você merece justiça, merece ter sua carreira de volta. Por favor, me contate se houver qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar. Considere isso não como caridade, mas como fazer o que é certo. Atenciosamente, Eduardo Silva. Yasmin leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança, de possibilidade. Isabela, sua filha de 9 anos, entrou no quarto. Mãe, você está chorando? Estou, meu amor. Yasmin respondeu, abraçando a filha. Mas são lágrimas boas, lágrimas muito boas. Você vai voltar a ser cientista? Isabela perguntou esperançosamente. Talvez, Yasmin respondeu. Só talvez. Eu sempre soube que você era cientista, Isabela disse com seriedade. Mesmo quando você trabalhava no hotel. Porque cientista não é sobre o emprego, é sobre como sua mente funciona. E sua mente sempre pensou como cientista. Yasmin abraçou a filha mais apertado, maravilhada com a sabedoria que saía daquela criança. Quando eu crescer, Isabela continuou, quero ser como você, forte e corajosa, e que não deixa pessoas ruins te fazerem sentir pequena. Você já é assim, meu amor. Você já é exatamente assim. Naquela semana, Yasmin teve sua reunião com a Dr. Márcia Tavares. A diretora era uma mulher nos seus 50 anos.
com cabelos grisalhos e olhos afiados que pareciam ver através de tudo. Dra. Almeida. Ela começou. E Yasmin sentiu um nó na garganta ao ouvir seu título sendo usado novamente. Li cada artigo que você publicou. Seu trabalho sobre inibidores de quinase para tratamento de câncer de pulmão é exatamente o que estamos tentando desenvolver. Obrigada, Yasmin respondeu. Mas devo mencionar que há controvérsia sobre minha pesquisa. Eu sei sobre o Dr. Carvalho. Márcia interrompeu. E também sei que ele é um fraude. Seus trabalhos posteriores mostraram que ele não entende os fundamentos da pesquisa que supostamente descobriu. Suas descobertas, no entanto, se sustentam. São sólidas, bem fundamentadas, inovadoras. Yasmin sentiu uma onda de validação que quase a derrubou. Anos de duvidar de si mesma, de se perguntar se talvez ela realmente não fosse boa o suficiente, de lidar com a síndrome do impostor, tudo desmoronando com essas palavras. Quero te oferecer uma posição de liderança em nossa equipe de pesquisa oncológica, Márcia continuou. Salário competitivo, acesso a laboratórios de última geração, orçamento para sua própria equipe e, mais importante, reconhecimento pelo seu trabalho. Crédito onde crédito é devido. Yasmin tentou falar, mas suas palavras saíram embargadas. Eu não sei como agradecer. Você não precisa me agradecer, Márcia disse gentilmente. Isso é justiça. Isso é você recebendo o que sempre mereceu. Mas havia um obstáculo que Yasmin sabia que precisava abordar. Tavares, preciso ser honesta. Eu tenho uma filha de 9 anos. Sou mãe solteira. Não posso trabalhar até tarde todas as noites ou viajar constantemente. Se isso é um problema, eu entendo. Márcia sorriu pela primeira vez. Almeida, eu também sou mãe solteira. Criei 3 filhos enquanto construía minha carreira. Nós não precisamos de cientistas que trabalham 24 horas. Precisamos de cientistas que trabalham de forma inteligente, criativa, eficiente, e precisamos criar ambientes onde mães possam prosperar profissionalmente. Então, sim, teremos horários flexíveis, trabalho remoto quando possível, creche no local, porque bons cientistas não devem ter que escolher entre família e carreira. Yasmin aceitou a oferta imediatamente. Nos meses seguintes, sua vida mudou de maneiras que ela nunca havia imaginado possível. Ela montou seu próprio laboratório na Pharmatech, recrutou uma equipe brilhante, retomou sua pesquisa onde havia parado. Seus compostos anticancerígenos avançaram para testes pré-clínicos com resultados promissores. Mas talvez a mudança mais significativa foi interna. Yasmin recuperou algo que havia perdido nos últimos 2 anos. Sua confiança, seu senso de propósito, sua identidade. Ela não era apenas uma empregada lutando para sobreviver. Ela era uma cientista fazendo o trabalho que importava. Enquanto isso, a vida de Omar estava tomando um rumo completamente diferente. Os vídeos da noite fatídica não desapareceram como ele esperava. Em vez disso, eles se tornaram virais de uma forma que destruiu sua reputação cuidadosamente construída. Empresas começaram a cancelar contratos. Celebridades que costumavam frequentar suas festas se distanciaram publicamente. Sua marca de joias de luxo, que deveria ser lançada com grande fanfarra, tornou-se sinônimo de arrogância e crueldade. As vendas despencaram antes mesmo de começarem adequadamente. Mas pior que as perdas financeiras era o isolamento social. Pessoas que Omar considerava amigos revelaram ser apenas conhecidos interessados em seu dinheiro e influência. Quando ambos diminuíram, eles desapareceram. Lívia, sua namorada, o deixou publicamente através de uma postagem nas redes sociais, chamando-o de monstro e alegando que sempre soube que ele era terrível. Foi Eduardo quem finalmente confrontou Omar sobre seu comportamento, 3 meses após o incidente.
Eles estavam no escritório compartilhado, revisando documentos financeiros sombrios. Omar, precisamos conversar, Eduardo disse. Sobre o quê? Sobre você, sobre o que aconteceu, sobre para onde sua vida está indo. Minha vida está indo bem, Omar respondeu defensivamente. Eduardo riu amargamente. Está mesmo? Porque de onde estou sentado, você está sozinho. Suas empresas estão sofrendo e você se tornou um pária social. Tudo por causa de uma noite onde você decidiu ser cruel com alguém que não merecia. Foi só uma piada que saiu errado, Omar murmurou, mas sua voz carecia de convicção. Não foi uma piada, Eduardo retrucou. Foi crueldade. E a pior parte. Você nem sabe por que foi tão cruel, sabe? Omar não respondeu. Omar, Eduardo continuou mais gentil agora. Eu te conheço há anos. Eu sei que você não é monstro, mas você age como um às vezes e precisa descobrir por quê. Precisa descobrir por que você sentiu necessidade de diminuir aquela mulher. O que dentro de você estava tão quebrado que só se sentia grande fazendo outra pessoa se sentir pequena. As palavras atingiram Omar como murros físicos. Ele abriu a boca para argumentar, mas não conseguiu, porque Eduardo estava certo, porque ele havia feito aquilo, porque a mera visão de Yasmin havia desencadeado essa necessidade de humilhá-la. Eu não sei, ele finalmente admitiu. Então descubra, Eduardo disse, porque até que você descubra, até que você realmente entenda e mude, você vai continuar destruindo relacionamentos e oportunidades, e eventualmente não sobrará nada. Essa conversa marcou o início de uma jornada difícil para Omar. Ele começou terapia, algo que sempre havia ridicularizado como fraqueza. Seu terapeuta, Dr. Marcos, era um homem paciente que não aceitava desculpas ou evasões. Conte-me sobre sua infância, doutor. Marcos pediu na primeira sessão. Minha infância foi privilegiada, Omar respondeu. Tive tudo o que queria ou tudo o que precisava. Doutor, Marcos perguntou. Omar pausou. Essa era a mesma coisa, não era? Não necessariamente, o terapeuta disse. Necessidades emocionais são diferentes de desejos materiais. Você recebeu amor, atenção, validação? Omar pensou sobre isso. Seu pai havia sido um empresário poderoso, sempre trabalhando, sempre distante. Sua mãe havia sido mais interessada em eventos sociais que em seus filhos. Ele teve babás, tutores, professores, mas raramente teve pais. Eu tive tudo material. Omar finalmente admitiu, mas talvez não emocionalmente. E como isso fez você se sentir? Invisível, Omar disse, a palavra saindo antes que ele pudesse censurá-la. Eu me senti invisível. Nunca bom o suficiente para meu pai me notar. Nunca interessante o suficiente para minha mãe ficar em casa. E como você lidou com esses sentimentos? Dr. Marcos perguntou gentilmente. Eu me tornei bem-sucedido, Omar respondeu. Construí empresas, fiz dinheiro, me tornei alguém impossível de ignorar. Mas mesmo quando você se tornou bem-sucedido, você ainda se sentiu invisível? Omar não respondeu imediatamente. Ele estava lembrando de todos os anos, todas as conquistas, todos os milhões ganhos. E sim, no fundo, ele ainda se sentia invisível. Ainda se sentia como aquele garoto desesperado por atenção que nunca recebia. Sim, ele sussurrou. Eu ainda me sinto assim. Então, quando você viu Yasmin, alguém que a sociedade considerava invisível, o que você sentiu? Dr. Marcos perguntou. Omar pensou profundamente. Ela era invisível de um jeito que eu tinha medo de ser. Mesmo com todo o meu dinheiro e poder, parte de mim ainda teme ser ignorado, esquecido, não importar. E quando eu a vi, alguém que a sociedade realmente ignorava, eu projetei meus medos nela. Isso faz sentido, doutor.
Marcos assentiu. Você a atacou não porque ela fizesse algo de errado, mas porque ver a invisibilidade dela, lembrá-lo da sua própria, e atacá-la fez você se sentir visível, importante, poderoso. Mas foi ilusório, porque verdadeiro poder e valor não vem de diminuir outros, vem de elevar a si mesmo e aos outros. Omar saiu daquela sessão tremendo. Anos de comportamento, de crueldade disfarçada de humor, de usar pessoas como degraus para validação, tudo fazia sentido repentinamente. E ele não gostava do que via. Nos meses seguintes, Omar fez mudanças. Ele começou a tratar seus funcionários diferentemente, perguntando seus nomes, ouvindo suas histórias, reconhecendo seu valor. Ele estabeleceu fundos para a educação dos filhos de funcionários, aumentou salários, melhorou condições de trabalho, mas ele sabia que isso não era suficiente. Ele havia causado dano real a uma pessoa real, e melhora R com estranhos não desfazia o que havia feito com Yasmin. 6 meses após o incidente, Omar finalmente reuniu coragem para procurá-la. Ele descobriu onde ela estava trabalhando e enviou uma carta pedindo uma reunião. A resposta foi breve e direta. Uma vez, vou te dar uma reunião. Não porque você merece, mas porque eu quero encerramento. A reunião foi agendada para uma tarde de sábado em um café público. Omar chegou mais cedo, nervoso de uma maneira que nunca havia experienciado antes, de reuniões de negócios de milhões de reais. Quando Yasmin chegou, ele mal a reconheceu. Ela usava roupas profissionais, mas casuais. Seu cabelo estava diferente, mas era mais que isso. Ela emanava confiança, propósito, paz. Era a transformação de alguém que havia encontrado seu lugar novamente. Obrigado por aceitar me ver. Omar começou. Yasmin assentiu e se sentou, esperando. Eu quero começar dizendo que sinto muito. Ele continuou. Não há desculpa para como te tratei. Eu estava tentando me sentir poderoso às suas custas, e isso foi cruel e injustificável. Seu pedido de desculpas é aceito. Yasmin respondeu calmamente. Mas aceitação não significa esquecimento. E não significa que você está perdoado completamente. Perdão é processo, não evento único. Entendo, Omar disse. E não espero perdão. Apenas queria que você soubesse que aquela noite me mudou. Me forçou a olhar para quem eu realmente era, e eu não gostei do que vi. Estou em terapia agora, trabalhando em ser pessoa melhor. Isso é bom, Yasmin disse, genuinamente. É bom. Mas você entende que essa mudança é para você, não para mim. Você não está se tornando melhor pessoa para ganhar meu perdão ou aprovação. Está fazendo porque é a coisa certa a fazer. Eu entendo, Omar concordou. E para registrar sua resposta naquela noite, sua coragem, sua dignidade, mudou mais que só eu. Mudou dezenas de pessoas que estavam lá. Mudou milhões que viram os vídeos. Você se tornou símbolo de resistir a abuso de poder. Yasmin sorriu levemente. Eu não queria ser símbolo. Só queria ser tratada com respeito. Mas se minha experiência ajuda outras pessoas a exigirem respeito também, então suponho que valeu a pena. Eles conversaram por mais 1 hora. Não foi reconciliação fácil ou cena emotiva de final de filme. Foi conversação honesta entre 2 pessoas que haviam se machucado mutuamente de maneiras diferentes. Posso te perguntar algo? Omar disse enquanto a reunião chegava ao fim. Por que você realmente vestiu o vestido? Você poderia ter simplesmente se recusado e saído. Por que você aceitou? Yasmin pensou cuidadosamente antes de responder. Porque você me deu escolha que parecia ser entre dignidade e humilhação. Mas eu percebi que a verdadeira escolha era entre aceitar sua narrativa de quem eu era ou impor minha própria narrativa. Vestir o vestido não era sobre provar algo para você, era sobre provar algo para mim mesma, que eu pertencia em qualquer espaço, vestida de qualquer forma.
que eu não era definida por suas expectativas ou julgamentos. Omar assentiu lentamente. Entendo. Eu acho. Ou estou começando a entender. Eles se separaram cordialmente, mas não como amigos. Talvez um dia, ambos pensaram, mas não ainda. O tempo ainda precisava fazer seu trabalho de cura. A vida continuou para ambos em direções muito diferentes. Yasmin prosperou em seu novo cargo. Sua pesquisa avançou para testes clínicos em humanos. Ela recebeu reconhecimento internacional, foi convidada para falar em conferências, se tornou mentora para jovens cientistas mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. Isabela cresceu vendo a mãe não apenas como provedora, mas como modelo de resiliência e integridade. Ela via que desafios não definiam uma pessoa, mas como você respondia a eles, sim. Omar também mudou, mas de formas mais silenciosas. Ele reconstruiu seus negócios não na exploração, mas em práticas éticas. Ele se tornou conhecido não por festas extravagantes, mas por filantropia significativa. Ele financiou bolsas de estudo para estudantes de baixa renda em áreas STEM. Ele criou programas de mentoria, conectando jovens empresários com líderes estabelecidos. 18 meses após o incidente, Yasmin recebeu convite para evento de gala beneficente para pesquisa de câncer. Ela quase recusou quando viu que Omar estava na lista de patrocinadores. Mas Isabela a convenceu. Mãe, você não pode evitá-lo para sempre. E além disso, essa causa é importante. Você deveria ir. Yasmin foi, trazendo Isabela como acompanhante. Foi a primeira vez que Isabela via o mundo que sua mãe agora navegava. Um mundo de cientistas, filantropos, líderes. Ela estava maravilhada e orgulhosa. Quando Omar viu Yasmin no evento, ele se aproximou respeitosamente. Dra Almeida, é bom te ver. Sua pesquisa está fazendo ondas incríveis na comunidade científica. Obrigada. Yasmin respondeu. E ouvi sobre suas iniciativas filantrópicas. É trabalho importante. Eles conversaram brevemente sobre a causa, sobre a pesquisa, sobre mudanças na indústria. Foi civil, até caloroso. Mas quando Omar se afastou, Isabela puxou a manga de sua mãe. Mãe, era aquele o homem, aquele que foi mal com você? Yasmin assentiu. Sim, era. Ele parece diferente do que eu imaginei. Isabela disse pensativa. Parece triste. Ou talvez mais velho. Ele mudou. Yasmin disse. Pessoas podem mudar se realmente quiserem. Você o perdoou? Isabela perguntou. Yasmin pensou cuidadosamente. Estou trabalhando nisso. Perdão não é simples, especialmente quando a ferida foi pública e profunda. Mas sim, estou chegando lá. É difícil? Isabela perguntou. Muito, Yasmin admitiu. Mas carregar raiva é mais difícil. Então estou escolhendo o caminho que me dá paz, mesmo que seja mais desafiador. Naquela noite, quando voltaram para casa, Isabela perguntou mais perguntas. Sobre dignidade, sobre respeito, sobre como responder quando pessoas são cruéis. Yasmin respondeu cada pergunta honestamente, usando sua experiência como lição de ensino. Alguns meses depois, aconteceu algo que nenhum deles esperava. A Pharmatech estava procurando parceria com empresa de tecnologia para desenvolver sistemas de entrega de medicamentos inovadores. A empresa que tinha as melhores capacidades técnicas era uma das empresas de Omar. Yasmin estava na reunião de avaliação quando o nome da empresa surgiu. Ela ficou quieta por um momento, todos os olhares voltados para ela. O passado dela com Omar era conhecido publicamente. Todos sabiam que seria decisão difícil. Do ponto de vista puramente científico e técnico, Yasmin finalmente disse: a empresa deles tem as melhores capacidades. Se pudermos separar negócios de história pessoal, esta é a parceria que beneficiaria nosso projeto e potencialmente milhões de pacientes.
A sala ficou em silêncio, mas ela continuou. Eu preciso de garantias. Preciso de estrutura clara de comunicação que minimize interação direta desnecessária. Preciso de equipes intermediárias. E preciso do compromisso de todos vocês, de que, se em qualquer momento essa parceria se tornar problemática por razões pessoais, podemos encerrar sem penalidades. A diretoria concordou, impressionada com sua profissionalidade. A parceria foi formada e foi extraordinariamente bem-sucedida. Os sistemas de entrega que desenvolveram juntos revolucionaram como medicamentos oncológicos eram administrados. Mas o mais impressionante foi que Yasmin e Omar desenvolveram respeito profissional mútuo. Eles não se tornaram amigos, mas se tornaram colegas que podiam trabalhar juntos efetivamente para objetivo maior. Em uma das reuniões de projeto, quase 2 anos após o incidente inicial, houve momento de tensão. Engenheiro jovem e arrogante fez comentário depreciativo sobre a técnica de laboratório que era a mulher mais velha. Ele não sabia da história, não sabia quem estava na sala. Antes que Yasmin pudesse responder, Omar interveio. Desculpe, ele disse friamente, sua voz cortando a sala. Esse tipo de comentário não é aceitável aqui. Essa técnica tem mais experiência e conhecimento no dedo mindinho que você em todo o seu corpo. Você vai se desculpar com ela agora, ou pode sair desta reunião e talvez desta empresa. O engenheiro, chocado, gaguejou desculpa. A técnica assentiu, aceitando. Yasmin capturou o olhar de Omar através da mesa. Ele acenou levemente. Era reconhecimento, talvez até redenção. Depois da reunião, Yasmin o abordou privadamente. Obrigada por isso. Você não precisava intervir. Eu precisava, Omar respondeu, porque vi reflexo de quem eu costumava ser naquele jovem. A arrogância, a falta de respeito, a crença de que posição ou educação o torna melhor que outros. Se eu não o corrigir agora, ele pode se tornar o que eu era. E eu não quero ser responsável por criar mais pessoas assim. Você mudou muito, Yasmin observou. Eu tive boa professora, Omar disse com meio sorriso. Mesmo que a lição tenha sido extremamente dolorosa, eles permaneceram em silêncio por momento. Yasmin, posso te perguntar algo? Omar finalmente disse. Você realmente me perdoou? Ou está apenas sendo profissional? Yasmin considerou cuidadosamente. Honestamente, é ambos. Há dias que lembro da humilhação e sinto raiva renovada. Há dias que vejo seu crescimento e sinto algo como perdão. É processo contínuo, não destino que se alcança. Isso é justo, Omar disse, e mais do que mereço. Sabe, naquela noite no hotel, você disse que eu não podia consertar o que havia feito. Você tinha razão, mas espero que ao mudar quem eu sou, ao tentar fazer melhor com todos os outros, eu esteja ao menos honrando a lição que você me ensinou. Você está? Yasmin confirmou. E isso importa. Não apaga o passado, mas cria futuro melhor. 1 ano depois, Yasmin recebeu o prêmio de pesquisadora do ano pela Sociedade Brasileira de Oncologia. Foi cerimônia prestigiosa com centenas de cientistas e médicos presentes. Isabela estava na primeira fileira, quase adolescente agora, sorrindo orgulhosamente. Ao lado dela estava Dona Carmen, a vizinha que havia cuidado de Isabela durante os tempos difíceis. E algumas fileiras atrás, discreto mas presente, estava Omar. Quando Yasmin subiu ao palco para aceitar o prêmio e fazer seu discurso, ela segurou o troféu e olhou para a plateia. 3 anos atrás, ela começou. Eu estava trabalhando como empregada em hotel de luxo, não porque não fosse qualificada, mas porque minha carreira havia sido roubada, minha reputação destruída, e eu não tinha escolha. Eu era invisível para as pessoas ao meu redor. Silêncio respeitoso se espalhou pela sala. Uma noite, Yasmin continuou.
Fui publicamente humilhada por alguém que me considerava inferior. E aquela noite mudou tudo. Não porque a humilhação me quebrou, mas porque minha resposta a ela me lembrou de quem eu realmente era. Lágrimas começaram a aparecer em alguns rostos na plateia. Esta jornada me ensinou que dignidade não pode ser tirada, apenas temporariamente esquecida. Que valor não diminui porque alguém falha em reconhecê-lo. Que resiliência não é nunca cair, mas sempre se levantar. Ela fez pausa, olhando para diferentes rostos na plateia. Para qualquer pessoa aqui que já foi subestimada, invisibilizada, humilhada, eu vejo você. Seu valor não é determinado por quem falha em reconhecê-lo. Suas qualificações não desaparecem porque alguém as ignora. Você importa, seu trabalho importa, e seu momento vai chegar. A plateia explodiu em aplausos de pé. Yasmin olhou para Isabela, que chorava de orgulho. Olhou para Dona Carmen, que enxugava lágrimas. E, brevemente, encontrou os olhos de Omar. Ele estava aplaudindo também, mas havia algo mais em sua expressão. Gratidão, respeito, reconhecimento de que ela havia salvado não apenas ela mesma, mas também ele. Após a cerimônia, Yasmin foi rodeada por pessoas querendo parabenizar, fazer perguntas, compartilhar suas próprias histórias de superação. Ela ficou horas conversando, ouvindo, apoiando. Quando a multidão finalmente diminuiu, ela encontrou Isabela esperando pacientemente. "Mãe, estou tão orgulhosa de você", Isabela disse abraçando-a. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço." "Eu sou forte porque você me deu razão para ser", Yasmin respondeu. "Em cada momento difícil, eu pensava em você. E sabia que eu não podia desistir, porque você estava observando, aprendendo sobre resiliência através de mim." Se a jornada da Yasmin te tocou profundamente, se você também está reconstruindo sua vida depois de ter sido quebrado, comenta aqui contando sua história. Vamos criar uma corrente de apoio para todos que estão lutando. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. "Eu aprendi tanto assistindo você", Isabela disse. "Aprendi que não importa quão difíceis as coisas fiquem, você nunca desiste de quem você é. Que pessoas podem tentar diminuir você, mas você não precisa aceitar essa versão de si mesma." Yasmin abraçou a filha mais forte. "Essas lições valem mais que qualquer título ou prêmio." Omar esperou até quase todos irem embora antes de se aproximar. Ele manteve distância respeitosa. "Parabéns, Drices Almeida. Seu discurso foi inspirador." "Obrigada", Yasmin respondeu. "E obrigada por vir. Sei que não foi fácil." "Na verdade foi", Omar disse. "Porque me lembra de por que mudei. De por que essa mudança importa." "Você está bem agora?", Yasmin perguntou. "Genuinamente, você está bem?" "Estou", Omar respondeu. "Não no mesmo nível de sucesso que antes, mas de formas mais importantes. Tenho relacionamentos genuínos. Trabalho que importa, propósito além de fazer dinheiro, e algo que nunca tive antes: paz." Yasmin sorriu. "Isso é tudo o que qualquer um pode pedir, realmente." Eles conversaram mais alguns minutos antes de se despedirem. Não era reconciliação completa, não era amizade profunda, mas era respeito mútuo, reconhecimento de jornadas de crescimento e talvez o começo de algo que poderia ser chamado de perdão genuíno. Naquela noite, quando Yasmin e Isabela voltaram para o apartamento espaçoso que agora chamavam de lar, tão diferente do pequeno espaço onde quase foram despejadas anos atrás, elas se sentaram juntas no sofá. O troféu brilhava na prateleira ao lado de outros reconhecimentos e fotografias de família. "Mãe", Isabela disse suavemente, "posso te perguntar algo?" "Sempre, meu amor. Você realmente perdoou ele, aquele homem que foi cruel?" Yasmin pensou cuidadosamente.
como sempre fazia, com perguntas importantes de sua filha. Sim e não. Eu perdoei o que ele fez, no sentido de que não carrego mais raiva ou desejo de vingança, mas eu não esqueci, e não preciso esquecer para perdoar. Perdão não significa agir como se nada tivesse acontecido. Significa escolher não deixar o que aconteceu definir seu presente. Mas, e se ele voltar a ser ruim? Isabela perguntou. Aí eu me afasto. Yasmin respondeu. Porque perdoar não significa aceitar abuso contínuo. Significa liberar o passado. Se ele escolher comportamento ruim no futuro, será nova situação exigindo nova resposta. Mas eu não vivo em medo disso. Vivo em confiança de que posso lidar com qualquer situação que surgir. Isabela assentiu, processando. Você é muito sábia, mãe. Eu sou sobrevivente. Yasmin corrigiu gentilmente. E sobreviventes aprendem a transformar dor em sabedoria. Você também vai aprender isso. Meu amor, porque a vida vai te desafiar, pessoas vão te decepcionar, coisas injustas vão acontecer. Mas você vai sobreviver e crescer mais forte. Sempre, Isabela perguntou. Sempre. Porque você tem algo que ninguém pode tirar de você. Você sabe seu valor, e enquanto você souber isso, nada pode realmente te destruir. Elas se abraçaram, mãe e filha, sobreviventes, guerreiras, cada uma de sua própria maneira. 2 anos mais tarde, o composto anticancerígeno de Yasmin completou testes clínicos com sucesso notável. Ele mostrou eficácia significativa em pacientes com câncer de pulmão avançado que não haviam respondido a outras terapias. A comunidade médica estava entusiasmada. Publicações científicas elogiavam a descoberta. Pacientes compartilhavam histórias de esperança renovada. O medicamento foi aprovado e começou a ser fabricado e distribuído. Cada paciente que recebia tratamento, cada vida estendida ou salva, era testemunho da jornada de Yasmin, de pesquisadora a empregada e de volta a pesquisadora, de humilhada a honrada, de invisível a inesquecível. Em conferência de imprensa anunciando o sucesso do medicamento, um jornalista perguntou: Dora Almeida, qual você diria que foi o momento mais importante em sua jornada para este sucesso? Yasmin não precisou pensar muito. O momento que vesti aquele vestido vermelho e olhei no espelho, ela respondeu. Porque naquele momento percebi que roupas caras não fazem a pessoa, poder não faz a pessoa, títulos não fazem a pessoa. O que você é por dentro, sua força, sua dignidade, sua recusa em se curvar diante de adversidade, isso é o que te define. E quando aquele homem me humilhou publicamente, ele pensou que estava me diminuindo, mas na verdade me deu presente. Me mostrou que eu podia ser quebrada e ainda assim me reerguer mais forte que antes. Então, para qualquer pessoa assistindo ou lendo isto, que já foi humilhada, subestimada, invisibilizada, eu quero dizer, você não é o que fizeram com você. Você é como você responde. E se você responder com dignidade, com força, com recusa a ser menor que você é, ninguém pode realmente te destruir. O jornalista, visivelmente emocionado, fez pergunta de acompanhamento. E quanto ao homem que a humilhou, qual é seu relacionamento com ele agora? Ele mudou. Yasmin respondeu cuidadosamente. Genuinamente mudou. Trabalhamos juntos profissionalmente agora, e ele usa sua plataforma para elevar outros em vez de diminuí-los. Nossa jornada não foi sobre ele me salvando ou me recompensando. Foi sobre ambos aprendermos lições importantes. Eu aprendi sobre minha própria força. Ele aprendeu sobre consequências de crueldade. Ambos nos tornamos melhores humanos através do processo. Mas o mais importante, nossa história não é conto de fadas onde o príncipe rico salva a empregada pobre.
É história sobre mulher que se salvou através de dignidade, competência e recusa absoluta a aceitar a narrativa de outra pessoa sobre seu valor. E essa, para mim, é mensagem muito mais poderosa. A entrevista se tornou viral, não porque foi dramática ou cheia de revelações escandalosas, mas porque foi honesta, inspiradora e profundamente humana. Naquela noite, Omar assistiu à entrevista em seu apartamento. Quando terminou, ele ficou sentado em silêncio por longo tempo. Então pegou o telefone e digitou mensagem para Yasmin. Obrigado por me dar mais crédito do que mereço em sua entrevista. Você poderia ter me destruído com suas palavras. Em vez disso, você reconheceu mudança enquanto mantinha a verdade sobre o que aconteceu. Isso é graça que eu nunca demonstrei. Estou eternamente grato. Yasmin respondeu algumas horas depois. Não foi sobre você, Omar. Foi sobre mensagem. Destruí-lo não ajudaria ninguém. Reconhecer que mudança é possível, que pessoas podem crescer, isso ajuda todos. Mas nunca confunda graça com esquecimento. Eu lembro, sempre vou lembrar, e você deveria também, para garantir que nunca volta a ser aquela pessoa. Entendo, Omar respondeu, e prometo que nunca vou. Alguns dias depois, Yasmin recebeu carta inesperada. Era de jovem mulher chamada Carla, que trabalhava como faxineira em prédio de escritórios. Querida Dra. Almeida, a carta começava com caligrafia trêmula. Eu vi os vídeos de você naquele hotel há anos e acabei de assistir sua entrevista. Preciso te contar como você mudou minha vida. Eu também tinha diploma universitário. Sou formada em engenharia, mas por causa de circunstâncias fora do meu controle, acabei trabalhando na limpeza. Eu me sentia tão envergonhada. Escondia minha educação porque as pessoas me julgavam, me sentir invisível e sem valor. Mas quando vi você vestir aquele vestido e se recusar a aceitar humilhação, quando vi você declarar seu valor, mesmo quando outros não o reconheciam, algo mudou em mim. Parei de ter vergonha, parei de esconder quem eu era. Comecei a aplicar para empregos em minha área novamente. Dra. Almeida, na semana passada eu consegui emprego como engenheira júnior. Começo mês que vem. Eu sei que você não me conhece, mas você salvou mais que apenas você mesma quando se recusou a ser diminuída. Você salvou todas nós que assistiram e aprenderam que dignidade não pode ser tirada, apenas temporariamente esquecida. Obrigada por me lembrar da minha. Com eterna gratidão, Carla. Yasmin leu a carta 3 vezes, chorando mais a cada leitura. Ela salvou a carta em caixa especial, onde mantinha correspondências importantes, e respondeu pessoalmente, parabenizando Carla e oferecendo ser referência se algum dia precisasse. Aquela carta foi seguida por dezenas de outras. Pessoas compartilhando como a história de Yasmin as havia inspirado a reivindicar suas vidas, exigir respeito, recusar-se a serem invisíveis. Cada história era única, mas todas compartilhavam um tema comum: dignidade, resiliência, recusa a ser definida pelos julgamentos de outros. Anos se passaram. Isabela cresceu e se tornou jovem mulher incrível. Ela decidiu estudar Direito do Trabalho, inspirada pela jornada de sua mãe, querendo ajudar outras pessoas que enfrentavam discriminação e injustiça no local de trabalho. Mãe, ela disse em sua formatura do ensino médio, eu escolhi essa carreira por causa de você, por causa do que você passou e como você respondeu. Quero ajudar outras pessoas a encontrarem suas vozes quando forem silenciadas. Yasmin estava tão orgulhosa que mal conseguia falar. Você vai mudar tantas vidas. Meu amor, já mudei uma, Isabela respondeu. A minha, porque crescer observando você me ensinou que força não é nunca cair, é sempre se levantar.
Hoje, quando Yasmin é convidada para falar em conferências, universidades ou eventos, ela sempre termina com a mesma mensagem. Pessoas pequenas tentam se sentir grandes, diminuindo outros, mas pessoas verdadeiramente grandes elevam outros mesmo quando foram derrubadas. Escolham ser grandes, não em poder ou dinheiro, mas em caráter, em força, em recusa a serem menores do que são. E quanto a Omar, ele construiu vida diferente, menos extravagante, mais significativa. Ele encontrou parceira genuína que o amava por quem ele era, não pelo que tinha. Eles construíram um relacionamento baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Ele continuou sua filantropia, focando em educação e oportunidades para pessoas de comunidades carentes. E sempre, em tudo que fazia, ele lembrava da lição que Yasmin havia lhe ensinado da maneira mais dolorosa possível. Dignidade é inerente, não concedida. Respeito deve ser dado independentemente de posição ou circunstância. E verdadeiro poder vem de elevar outros, não de diminuí-los. Naquela noite fatídica no Hotel Império Dourado, dois caminhos começaram a divergir. Um de humilhação que se tornou triunfo, outro de arrogância que se tornou humildade. Ambos foram transformados, ambos aprenderam, ambos cresceram, e embora nunca se tornassem amigos próximos, eles mantiveram respeito mútuo que vinha de terem sido professores um do outro, mesmo que as lições fossem aprendidas através de dor. A história do vestido vermelho se tornou lendária. Mas não era realmente sobre o vestido. Era sobre a mulher que o vestiu e se recusou a ser definida pelas expectativas de outros. Era sobre dignidade diante da crueldade, sobre resiliência face à adversidade, sobre recusa absoluta a ser invisível. E para todos que já foram subestimados, invisibilizados, humilhados, a história de Yasmin oferece mensagem poderosa. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que você sabe que é. E quando você sabe seu valor, quando você reconhece sua dignidade, quando você se recusa a ser menor do que você é, nada nem ninguém pode realmente te destruir. Você pode ser curvado, pode ser testado, pode ser temporariamente quebrado. Mas você sempre pode se reerguer mais forte que antes, porque dignidade não vem de fora, vem de dentro, e o que está dentro de você nunca pode ser tirado. Esta é a história de empregada que se tornou cientista salvadora de vidas, de invisível que se tornou inesquecível, de humilhada que se tornou inspiração. E se Yasmin conseguiu, você também pode. Nunca duvide disso. Nunca. O vestido vermelho ainda existe, guardado em Museu de História Social em São Paulo. É parte de exposição sobre dignidade do trabalho e resiliência humana. E quando pessoas olham para ele, veem mais que tecido e pedras preciosas. Veem símbolo de transformação, de justiça, de esperança. Chegamos ao final da história que mostra que roupas não fazem ninguém, mas caráter sim. Se você também acredita que dignidade vale mais que qualquer riqueza, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque histórias como a da Yasmin precisam ser contadas e recontadas até que todo mundo entenda. Você sempre vale mais do que qualquer um tenta fazer você acreditar. E a verdadeira lição não é sobre vingança ou redenção, é sobre lembrar, sempre lembrar, que seu valor nunca foi e nunca será determinado pelo olhar de quem não consegue enxergar além das aparências. Yasmin provou isso, e você também pode. Fim.